Eu acho que grande parte dos problemas modernos seriam resolvidos se as pessoas tivessem um desse. Ansiedade, doom scrolling, né? Ficar viciado nas redes sociais, qualquer coisa do tipo. Cara, tudo, basicamente tudo, ou muitas coisas seriam beneficiadas se as pessoas tivessem um simples diarinho desse tamanho. Por quê, né? Cara, isso aqui tem uma vantagem muito boa, que quando você está aqui escrevendo nele, quando você está colocando seus pensamentos nele, de que você consegue ver as coisas em terceira pessoa. Você consegue se distanciar delas um pouco. Você consegue ver seus pensamentos de longe. E para mim essa é a principal vantagem desse tipo de coisa. Porque você cria um lugar onde você existe separadamente de você, se é que isso não é muita loucura, mas é separadamente porque você consegue analisar as coisas de fora. E cara, pode parecer bobo isso, pode parecer, mas assim, só testa e me fala depois. Você consegue se ver em terceira pessoa e um pouco distante dos seus problemas. Você consegue anotar aquilo que você está sentindo, os seus pensamentos, as suas emoções, e você consegue, cara, tipo, tá, beleza, isso aqui é passivo de resolução. Isso aqui tem uma solução aqui, eu posso. Porque você vai tendo, no processo de escrever isso, vai tendo ideias, você vai tendo pensamentos, vai gerando novas soluções, porque você começa, como se tivesse tipo um fone de ouvido embaralhado, você começa tipo, a desembaralhar ele, você começa tipo, a desembaraçar ele e começa a entender o que está acontecendo ali, colocando uma ordem cronológica, né, que é do começo da página até o final da página. E isso pode parecer bobo, mas isso é a coisa mais importante que tem na hora que você quer resolver um problema. Porque quando você. A última coisa que você quer quando você quer resolver algum tipo de conflito é que outros problemas se embaraçem naquele problema, porque ele começa a ficar maior e aumentar e aumentar e aumentar indefinidamente. Então, assim, cara, você bota no papel assim, você fala assim: ah, tá, não, beleza, ok. Agora eu tenho o distanciamento necessário para conseguir resolver esse monte de coisas aqui que tá me atrapalhando, que tá me incomodando aqui. Cara, tipo assim, se você combar tomar sol com escrever no caderno, com tomar água e se alimentar bem, cara, não tem dia ruim, só teste. E eu não sou daquele tipo que fala assim, você tem que escrever todos os dias, tem que botar todos os seus hábitos aqui. Não, eu sou literalmente o contrário disso. Eu, na verdade, eu não gosto dessas pessoas assim, porque elas tentam produtivizar tudo, produtizar tudo, né? E assim, eu acho muito ruim, eu acho muito maléfico. Eu não acho que você precisa fazer isso tipo, de uma forma obrigada. Eu acho que você precisa fazer isso quando você sentir que você precisa de alguém que pudesse ouvir tudo alguém que possa ouvir tudo que você quer dizer sem julgamentos nenhum, sem defesa nenhuma, sem preconcepções nenhuma. E isso é um caderno, é você mesmo, só que o seu eu lírico. Aqui é um lugar onde você pode ser você 100% e totalmente. Você pode existir aqui livremente e é como se fosse outra versão de você aqui anotado nessas coisas. Então, assim, eu não gosto desse tipo de pessoa falar sem escrever todos os dias. Eu não vou dar esse tipo de dica aqui. Eu não gosto desse tipo de regra. Você precisa fazer isso. Não, você não precisa fazer nada. Você é um adulto e você faz o que você quiser e tal. Mas só esse processo de você se distanciar de alguma coisa e você fazer isso com certa frequência, você ter alguns cadernos desse, né, e ir anotando os seus pensamentos, suas percepções sobre as coisas, vão gerando assim novas versões de você. Olha só, se você fizer isso por tempo suficiente, você vai ter novas versões de você disponíveis para você ir consultar e você ir entender o que você pensava no passado, o que você achava do futuro, o que que quais eram as situações que você começa a ter uma nova versão de você para consultar e para te ouvir, porque ela passa a existir dentro desses caderninhos aqui, ela passa a existir nesse mundo de papel e de fantasia. E cara, isso é tão importante, isso é muito importante, eu não consigo ressaltar o quão importante isso é, porque é às vezes é tudo que você precisa, é de você mesmo se ouvir, de você mesmo se entender. Cara, eu tenho uns aqui, ó, dá pra ver ele pela câmera, ó. Eu tenho aqueles cadernos ali, ó. Deixa eu apontar aqui, ó. Aqui embaixo. Eles são de. Tem 5 anos, eu acho. Todos têm 5 anos. E, cara, às vezes eu releio eles e eu falo assim: olha, eu evolui muito aqui nesse aspecto. Eu desevoluí nesse, infelizmente. Isso aqui eu melhorei, isso aqui eu piorei. Olha, que conselho bom, caraca, eu escrevi isso aqui. Isso aqui é realmente muito bom, isso aqui é realmente muito importante. Pô, como é que eu tinha esquecido disso, né? Então, cara, rever é tipo você rever um álbum de fotos, só que de palavras.
E é muito interessante esse processo. E, tipo assim, é uma experiência muito. Poucas pessoas falam sobre ela, mas. Mas você. Tipo assim, é uma experiência que, cara, é realmente muito boa e muito engrandecedora. Tem uma frase do Camus que eu acho que complementa bem. É. O, por que ter. Por que ter esses caderninhos? Por que ter esses diários? Por que fazer isso? Que a frase é a seguinte: encontre significado. Distingua a melancolia da tristeza. Saia para uma caminhada, e não precisa ser uma caminhada romântica com a primavera no seu momento mais espetacular. Flores e cheiros e uma miríade de imagens poéticas que te levam para outro mundo. Não precisa ser uma caminhada em que você terá múltiplas epifanias de vida e descobrir significados jamais descobertos por outras pessoas. Não tenha medo de se despender não tenha medo de despender tempo de qualidade consigo mesmo. Encontre significado ou não encontre, mas roube o tempo e dê ele inteiramente para si mesmo. Opte pela privacidade e solidão. Isso não te faz antissocial ou um pária, mas você precisa respirar e você precisa ser. Então, se eu fosse definir por que ter isso, é o que você precisa ser. Você precisa ser, existir em algum outro lugar além daqui mesmo, porque aqui mesmo é um lugar muito ruim para você confiar. É um péssimo conselheiro algumas vezes, né? Eles falam, tem aquela frase, né? O medo é o. Ai, caraca, balancear mesmo. O medo é o pior conselheiro. E eu acho que é isso que combate isso perfeitamente. Porque você consegue ter esse certo distanciamento e essa certa impressão de si mesmo em outros lugares. E para dar algumas dicas, isso não são regras, tá? A dica principal disso daqui é só pega um papel e faz isso logo. Pega aquele lenço assim de limpar a mão e já faz assim. Escreve qualquer coisa com caneta Bic. Essa é a dica que tem. Essa é a melhor dica que tem. É a melhor dica que você tem para fazer sobre isso. Porque não. Tipo assim, as pessoas ficam, você precisa comprar tal caderno aqui. Eu tenho uns cadernos bonitinhos aqui. Esses cadernos assim, tá vendo? Não precisa de porra nenhuma disso. Só precisa pegar e escrever e valeu. Mas assim, algumas dicas eu gosto desse caderninho pequeno, porque eu gosto de levar ele no meu bolso, ele cabe aqui, ó. Eu gosto de levar ele para todo lugar possível. Tem uma frase que eu não sei de quem é, eu não lembro, mas fala assim: tenha um caderno e leve ele consigo, viva com ele, chore com ele, experiencie coisas com ele, para você estar sempre perto da escrita, pra você estar sempre perto da arte, da leitura e tal. E eu concordo muito com isso, então eu gosto desse caderno pequeno porque eu consigo levar ele no meu bolso. E eu tenho aqui e tal. Eu gosto de levar uma caneta também. Eu gosto de ter esse caderno para uns pensamentos aleatórios durante o dia. E eu gosto de ter. Eu tenho 3 cadernos aqui na minha mesa. Você pode ver que eu sou meio maluco por causa desse hábito. Eu tenho esse aqui que são para conhecimentos gerais. Então tem até aqui uns negocinhos aqui. São coisas que eu anoto aqui que eu estou estudando e tal. E eu acho bem interessante. Eu boto umas frases aqui no começo e tal. São coisas mais de estudos, relacionadas a estudos. Eu tenho esse outro caderno aqui que é só de memórias. Que são só memórias da minha vida e tal, e coisas do tipo. Essas memórias são percepções que eu tô tendo, sabe? E tem um sentimento muito estranho que é. As pessoas não lembram, né? Tipo, de certo ano. Não lembro de 2023, não lembro de 2022. Então, assim, eu gosto de anotar isso aqui para eu lembrar o que aconteceu nesses anos, o que eu tava pensando nesses anos, quais eram os conflitos, como é que eu resolvi certos conflitos. Então tá aqui, ó, tá tudo aqui. São meus pensamentos sobre alguns certos conflitos e algumas desilusões e qualquer coisa do tipo. E eu gosto também. Uma coisa adicional que eu gostaria de acrescentar é sobre livros. Você tem um livro aqui e eu acho que, tipo assim, as pessoas têm elas têm muito receio de fazer as coisas, de escrever em livros e tal. Pô, eu escrevo aqui, eu anoto tudo nos meus livros. Ó. Caraca, eu peguei logo uma página que não tem, mas aqui, ó, tudo escrito. Eu acho isso um hábito muito bom e eu gosto de conviver com a escrita o máximo possível. É isso. Não é o diário em si, é você conviver com a escrita em qualquer lugar. Então eu tô sempre anotando coisas, tô sempre, tipo, tirando o lixo da minha mente, tirando pensamentos ruins da minha mente e colocando elas em outro lugar. Colocando elas em outra. Aqui, ó, tudo escrito aqui, ó, em outra. Fora de mim, né? Então é esse hábito que é o mais importante, é conviver com a escrita, ter essa vivência e preservar esse outro eu que existe em outro lugar. Então, assim, cara, faça isso, só pega um papel e faça. Esse é o meu conselho, essa é a minha dica. Se eu for levar só uma coisa desse vídeo, é isso.
E, bom, foi isso. Eu trabalho como copywriter, então se você quiser me contratar para fazer anúncios para você, páginas de vendas, landing pages e qualquer coisa do tipo, pode me chamar aqui na descrição. E vai ter os meus outros links aí da minha newsletter. E valeu, tamo junto.